todos. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a Deus, os amigos da espiritualidade, os amigos dessa casa da espiritualidade. E, ao mesmo tempo, é uma mensagem de que nós realmente estamos num período maravilhoso. A partir desse ano de 2019, já foi pelo Cristo, já muitos milênios, já nos informou, já nos deixou isso conosco, de que haveria o tempo da luz, e nós estamos realmente vivendo o tempo da luz. É um momento em que a gente precisa encontrar a nossa essência espiritual. E o que não falta é casas, não importa o segmento, se é espírita, se é evangélica, se é católica, se são igrejas, a urbana, não importa. É uma forma de nos conectarmos com a nossa essência criativa, a essência de Deus. Hoje o tema eu vou falar sobre Jesus e a parábola nossa de cada dia. Porque Jesus, há 2.000 anos atrás, ele falava com as pessoas da época, pescadores, agricultores. A linguagem deles, eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje, são crianças a nível espiritual. Apesar que os mesmos que estavam naquela época, somos nós, de hoje em dia somos espíritos minerais, e muitos de nós estávamos encarnados na época de Jesus, os outros que estavam na espiritualidade, compartilhando com o ambiente da época. Então, muitas coisas que aconteceu na época, nós trazemos conosco em nossa reminiscência. Isso é o motivo que nós estamos de novo em busca de Jesus. Porque Jesus nos disse que ele voltaria à Terra. Então nós achávamos, na nossa consciência ainda infantil, de que ele voltaria através do reencarno. Porque Jesus não reencarnou. Jesus encarnou. Porque foi a única encarnação que ele teve. Um momento importante em que ele estava passando. Era uma tarefa que só ele podia fazer como governador planetário. Porque Jesus já é Jesus há 4,54 bilhões de anos, que é a existência da Terra. Na realidade, ele é o nosso Cristo planetário, ele é o nosso governador. Ele e toda uma falange de espíritos, engenheiros, arquitetos, geólogos, biólogos, e tanto como nós temos no nosso planeta, toda essa equipe trabalhou para que o planeta chegasse ao que é hoje. Então Jesus, nesse momento, quando ele encarna, é o momento que ele vem trazer para nós a nossa libertação. Só que naquela época nós achávamos que a liberdade estava no material, de nos desvencilharmos da tirania de Roma. Então, naquele momento em que nós estávamos com essa fidelidade, não percebemos a mensagem de Jesus. Uma delas, que é para mim uma das mais importantes, que é muito agregado nos dias de hoje, Jesus estava perto do templo e os sacerdotes de uma turma de pessoas arrastavam essa mulher até ele, jogaram aos seus pés e falou: Galileu, esta mulher pegou. O que dizes? Na realidade, ali foi o teste de Jesus. Porque Jesus incomodava o sacerdote Caifás, porque mexia com o seu orgulho, com a sua vaidade e com a sua ganância, apesar de ser branco. Se Jesus dissesse que ela tinha que ser perdoada, ele estaria pegando contra toda a informação que vinha dos livros sagrados da época. Então, naquele momento, ele já seria punido, ele já seria preso e crucificado como Caifás queria. E se ele dissesse que ela tinha que ser apedrejada, o que aconteceria? Todos aqueles seguidores virariam as costas para ele, porque não seria aquilo que ele vinha pregando, que era o amor e o perdão.
Era um teste de Jesus. O que Jesus fez? Quem de vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Na realidade, uma outra vertente fala que quem de vós não tiver nenhum desses pecados, que atire a primeira pedra. Naquela época ainda existia se fosse no dia de hoje, todo mundo ia atirar, né? Porque a gente acha que não tem pecado, né? A gente culpa muitas pessoas e esquece o nosso lado, que também é ruim. Então, como o sacerdote estava na frente, porque lá tinha os anciões iam à frente, os mais novos iam atrás, quem atirava a primeira pedra era o ancião, depois os jovens atiravam também. O ancião foi e jogou a pedra no chão. E ao jogar, todos jogaram. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ele olhou para ele, foram-se. Então levanta-te, nem eu te culparei. Vá e não peque mais. Esse é um ensinamento importante para os dias de hoje. Porque nunca se julgou tanto e nunca se puniu tanto as pessoas nos dias de hoje. Mas como assim? O cara rouba, não é preso. A gente vê em jornais. Tem pessoas que matam, ficam 2 dias na prisão, estão na rua, vão matar aquilo. Mas esse julgamento que eu estou falando não é nossas leis. Somos nós, seguidores de Jesus, que julgamos o tempo todo e numa velocidade imensa que a gente não tem ideia. Através do WhatsApp, através do Facebook, que nós, no momento em que nós recebemos essas informações, sem qualquer julgamento real, verdadeiro, em busca da verdade, nós nos indignamos e compartilhamos. E muitas vezes os nossos compartilhamentos, eles são injustos. Só que descobrimos que houve injustiça. Só que não dá para voltar mais. Mesmo que eu vá no meu e exclua a minha informação, ela já foi. Certa feita, uma mulher muito arrependida do que fez, que tinha feito, espalhado mentiras, né, de uma pessoa, e depois descobriu que aquela pessoa era inocente, se sentiu, foi através do sábio, perguntar para ele como resolver isso, de que forma ela podia eliminar todo esse mal que ela fez, divulgando aquelas pessoas. O sábio chegou para ela e pediu um travesseiro de penas. Ela foi buscar correndo e levou até ele. Agora você pega esse travesseiro de penas, suba na montanha mais alta, rasga e deixe que as penas se vá ao vento. Ela mais do que pressa fez, ela achou que solucionaria o problema dela, que ela não aguentava mais de tanto remorso que acontece conosco, porque o nosso remorso nos mata no planeta, na carne, e nos consome na espiritualidade. Muitos de nós estamos aqui vivendo com pessoas que nos teoricamente fazem mal, com remorso, porque pedimos para estar ao lado deles. Então ela fez isso, rasgou e voltou toda tranquila para ele. Pronto, mestre, eu cumpri o seu pedido. E agora? Agora você vai e recolha todas as penas que você jogou. Mas é impossível fazer o mal que você fez. É isso que nós merecemos. Quando nós defamamos alguém, quando nós alimentamos esse mal, é impossível. Cada um de nós temos 200, 300, 500, 1.000, até 5.000, dependendo da faixa, seguidores. E quando nós compartilhamos alguma coisa, é impossível de recolher mesmo que o último meu se morreu. Ele já foi. Então, nesse
mas espera aí, mas aquilo que aconteceu é verdade. É verdade. Aquela pessoa realmente é isso. Só que a gente esquece do detalhe, como espíritas que somos, sabemos que o pensamento e o sentimento são ações poderosas no meio que vivemos. Então, quando nós olhamos algo que nos incomoda, nos revolta, nós não só estamos compartilhando aquela notícia, como estamos compartilhando a energia. Simples para a gente entender. Se nós pegarmos o próprio WhatsApp, nós pedimos que conversarmos em vídeo, a gente consegue. Quando nós falamos algo para alguém, contamos uma história nossa, a outra pessoa do outro lado vive o nosso momento conosco, principalmente se forem pessoas que nos conhecem, que nos amam, ou até não gostam de nós. Então, nesse momento que nós estamos compartilhando essa energia, a gente não percebe. Nós não vamos conseguir, é isso que Jesus tentou nos ensinar, que nós não vamos conseguir mudar uma pessoa se nós não mudarmos nós mesmos. Não adianta. Então, a partir do momento que eu me revolto com alguém que está errado, mas eu emano energias pesadas para ele não vai mudar. Se essa sala estiver completamente escura e as pessoas que entrarem não conseguem pelo menos um fósforo, essa sala continuará ficando escura. Isso cognitivamente, espiritualmente, enquanto nós continuarmos com indignações, com revoltas dos erros alheios, nós não vamos resolver com os nossos, não adianta. Enquanto nós tivermos em nosso coração a revolta por alguém, seja da família, principalmente da família, mas eu tenho justificativa para isso. Meu irmão, ele me roubou, ele tirou tudo de mim. Meu pai me deixou uma herança para dividir por 2. Só que ele me tomou tudo, me deixou sem nada. Emmanuel nos alerta de que para julgar alguém, nós temos que conhecer pelo menos as 10 últimas encarnações dele. E com certeza, quanto mais próximo ele for de nós, mais comprometimento nós temos com eles. Até mesmo esse país que nós estamos aqui, muitas vezes nos indignamos com a política, com as pessoas, nós estamos comprometidos com eles. Nós nascemos no país que necessitamos, assim como a família. Um país que nós precisamos passar as nossas provas, queira só provas. Porque se eu não passar nas provas, eu vou expiar. E na família que necessitamos para parar as nossas ameaças. Como eu disse, esse irmão que tirou tudo nessa encarnação, eu na espiritualidade percebi o erro que eu cometi dele, que também tirei tudo dele, da família dele, e me comprometi que nessa encarnação eu daria voluntariamente para ele, ficando sem nada, como eu deixei ele sem nada, resgatando tudo aquilo que ele necessitava. Só que tem um detalhe: existe um véu do esquecimento. E nesse momento do véu do esquecimento é que são as nossas provas. Porque nós vamos lá, temos que fazer na escola, né? O professor falou assim: vocês aprenderam? Aprenderam, estudou, estudando. Então, pega o caderno, põe embaixo da carteira, é a mesma coisa. Na espiritualidade, a gente promete, a gente diz que vai mudar o que mudou, né? Aqueles que estão presos, que na condicional, porque mudou realmente, eu não mudei, eu quero uma condicional. Aí é dada condicional, porque alguns já estão voltando. Somos nós pedimos essa condicional. A condicional de mostrar que nós mudamos. Então, todos os problemas que nós temos
foram gerados por nós mesmos e são resgates, por mais difícil que seja. Peraí, e meu pai que é alcoólatra, ele me bate? Será que eu pedi para passar por isso? Não, talvez não tenha pedido, mas sabia que passaria. Porque muitas das situações que são criadas, ou todas as situações que são criadas, a gente traz essa bagagem do mundo espiritual. E nós esquecemos disso que está ocorrendo. Então, essas parábolas que Jesus nos deixou, foi Maria de Magdala e tantas outras, como no caso do servo de Betsaida, né, ou da própria mulher hemorrágica, que nesse momento Jesus mostra que todos nós podemos curar as nossas mazelas. Porque a mulher hemorrágica, no meio da multidão, sem forças de ficar em pé, se arrastando, querendo, achando não tinha fé, ela sabia que não precisaria falar com Jesus, bastava tocá-lo para que ela conseguisse ficar curada. Olha a fé dessa mulher. Eu não quero falar com ele, eu sei que é impossível. Há muita gente seguindo. Se eu tocar no manto dele, eu estarei curada. Ele passa, ela toca no manto dele, ele dá 2 passos e para. Aí ele diz: alguém me tocou. Aí os apóstolos, na sua volta, Pedro, que era o mais impetuoso, falou: ó, Jesus, você está no meio de uma multidão, todo mundo lhe empurrando. É claro que alguém lhe tocou. Eu falei: não. Uma força saiu de mim. Ele olha para trás, a mulher, ele percebe a mulher no chão, e ela já está se levantando, dizendo, sorrindo, dizendo: mestre, tu me curaste, eu estou curado. Ele olha para ela e fala: não, eu não te curei. Tua fé te curou. Porque Jesus nunca disse que curava as pessoas, só nós falamos que. Na realidade, Jesus, quando olhava alguém com problema, ele dizia: que queres que eu faça? Isso ele perguntava para cegos, paralíticos, leprosos: que queres que eu faça? Só ele fazia. Primeiro ele perguntava: tu crês? Sim, eu creio, mestre. Aí ele curava. Então Jesus faz isso conosco todos os dias. Quem, já falando em Facebook, quem não vê no Facebook um caso recente, uma menina com câncer terminal, chegou, os médicos já tinham desenganado ela, ela acordou sem nada curar, não acharam uma metástase. E perguntaram para ela: mas o que foi isso? Ela falou: estive com Jesus. Estive com Jesus. E tantos outros, esse é um caso, basta vocês entrar no Google, aproveitar essa internet, em vez de a gente aproveitar tantas outras coisas que não são saudáveis para nós, buscar essas informações para nos curar. Porque Jesus continua todos os dias em nossas vidas, em nossos sonhos, porque quando dormimos, entramos em contato com Jesus, através de nossos amigos espirituais. É evidente que é uma metáfora, Jesus não veio pessoalmente conversar conosco, mas é um ciclo, né, que intercede em nosso nome. O nosso protetor, o protetor do nosso protetor, e assim por diante, até chegar a Jesus. E nesse momento que você se encontra com Jesus, ele pergunta: o que queres que eu faça? E seja o que for, qual enfermidade for, problema que for, nós podemos ser curados. Mas precisamos ter essa fé de acreditar, de saber que Ele pode nos curar. Não é acreditar simplesmente, é ter fé. A crença é uma variável. Onde está tudo bem, eu acredito em Deus.
Né? Quando está em mais ou menos eu rezo. Rezar é um mantra. Pegar o texto, ou então fazer aquelas mensagens, né? De colocar no WhatsApp para compartilhar. Compartilhar, não quebre a corrente, porque se quebrar, em 2 dias você morre, você está dizendo. Isso é um mantra. Não funciona, porque Deus não quer que as pessoas sofram. E também não funciona porque eu tenho que querer. Não adianta a gente pedir para a espiritualidade, nós temos que querer. Isso é um caso. A prece é pedir. Pedir. Deus ouve ou não, depende de como a gente pede. Agora, orar. A Teresa, certa vez, um repórter, tentando, de alguma forma, espiritualizá-lo, falou assim: a senhora conversa com Deus? Ela disse: sim, converso. O que a senhora fala para ele? Eu não falo nada. Só escuto ele. Aí, ele aproveitou esse momento e falou: agora é mesmo? O que ele diz? Ele não me diz nada. Eu disse: escuto. É o que Deus faz conosco. Ele não nos fala, ele nos escuta. E eu disse que a forma que a gente tem que falar com Deus não é fazer essas preces milagrosas, né? Aqueles verdadeiros, imensas palavras, um oceano de palavras, né? Como diz Emmanuel, sem uma gotinha de ação. Falar com Deus é olhar nos olhos de quem precisa, dar um abraço ao amigo, compreender um pai, uma mãe, uma irmã que está aflito, compreender aquele patrão que aborrece é difícil. É muito difícil. Eu sei, eu falo para nós, não estou falando para você, estou falando para nós. Compreender aquela pessoa egoísta, rancorosa que vive ao nosso lado, ou vive na própria casa espírita, muitas vezes, se incomodar, os conflitos, as pessoas arrogantes, prepotentes. No momento em que eu convivo com isso e aprendo a não me envolver com essa energia, ao contrário, orar por ele, porque Jesus, vigiai e orai. Vigiai o teu coração e orai por aqueles que o ferem. Aí nós estaremos conversando com Deus. Jesus falava para orar, feche, entra no teu quarto, apaga a luz e toca o teu coração. Entra no teu quarto, apaga a luz e toca o seu coração. Que ele está lá, Deus está em cada um de nós, nos quartos. Antes de pedirmos algo, ele já sabe. Antes de acontecer, ele já sabia que ia acontecer em função do que nós estamos preparando para nós mesmos. Já está colocando pessoas à nossa volta para nos ajudar. Muitas vezes, aqueles que brigam conosco impedem que a gente faça algo que queira fazer, são enviados de Deus. Porque sabia que aquilo não era certo. Sabia que eu iria me machucar. Como pai que tem um filho, o filho pede uma moto. Eu quero uma moto, não tinha uma moto. Eu quero, já conto o quê? Porque conhece o filho que tem. Sabe que o filho gosta de balada. Sabe que o filho gosta de beber. Sabe que o filho é imprudente. Sabe que ele não vai andar devagar com a moto. O que nós fazemos? Seres ainda despreparados, crianças que somos, mas que amamos. O que nós fazemos? Não damos a moto. O filho fica bravo, reclama, tira o som, vai assim, não dou a moto. Aí ele se torna independente. O que ele faz? Ele não. E a nós só serve o quê? Orar. Porque nós não temos poder sobre eles mais. Eles cresceram.
Isso chama-se o quê? Livre-arbítrio. Né? Da nossa alçada. Agora imagina a espiritualidade. Nós estamos com livre-arbítrio desde que Deus criou aquela partícula ática e de lá veio passando do reino mineral, vegetal, animal, ou mineral. Nós temos esse livre-arbítrio de escolher os nossos caminhos. Se é duro para ver os nossos filhos fazendo aquilo que nós não queremos que fizessem, porque tendo a experiência que eles têm, que nós temos, que podiam aproveitar, e não querem, muitas vezes a gente escuta assim: o Senhor errou, deixa eu errar também, como se fosse uma grande vitória errar. Né? Então, tudo isso é o meio que nós vivemos. Agora, vocês imaginam a espiritualidade. O plano espiritual, por tempo, muitas coisas poderiam ter acontecido e não aconteceram por interferência dos nossos amigos espirituais, nossos promotores, nossos familiares, no aval de Jesus. Porque tudo tem que ter o aval de Jesus. Mas se é para proteger um dos seus irmãos, ele nunca vai dizer não. Agora, se aquilo vai prejudicar, ele não autoriza. Porque no universo está decretado, mais cedo ou mais tarde, que nós seremos seres felizes e iluminados. O tempo vai depender de nós, das nossas passadas. Então, o que nós podemos fazer hoje, não estou falando de religião, não estou falando de espiritismo, não. Estou falando de espiritualidade, que é a nossa realidade. Nós somos seres espirituais vivendo num mundo material um tempo determinado. Mas na realidade, independente de religião, de crença, nós retornaremos para a nossa casa, o nosso verdadeiro lar. Acreditando em Deus, sendo ateu, acreditando em Jesus, não achando que tudo isso que eu estou falando é uma balela, que é uma bobagem. Não importa o que nós acreditemos, não importa o que nós crescemos, não tem jeito, nós vamos retornar. E dependendo de como nós vamos retornar, essa passagem ela pode ser agradável ou não. A escolha é nossa. Mais do que não é do nosso pai, não é da nossa mãe, nossos irmãos, nosso marido, é nossa. Tudo que fizermos, até o bem que a gente faz para alguém, a gente não está fazendo para nós. Estamos fazendo para nós. A gente acha que eu sou muito carinhoso. Nossa, eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu nem falo, mas não tenho vergonha de falar. Mas eu penso, eu dou comida na rua, eu dou dinheiro para o mendigo, a minha roupa que me serve eu estou distribuindo, eu vou para o centro lá, escuto o atendimento fraterno, o senhor que atende, o senhor lá tem uma paciência de atender as pessoas que chegam lá com problema. Eu dou passe em todo mundo. Quero uma pessoa na rua, eu não passe. Pode ser até outra pessoa, quero outra pessoa, quero não posso. Eu dou passe. Aí eu chego em casa, da porta para dentro, eu me transformo. Fica tudo lá. É que eu costumo dizer que nós temos dois portais, né? Nós, a gente, para mim, dois portais. Um é no centro, o outro é na porta de casa. Eu brigo, eu estou na rua dirigindo, o cara me fecha o xingo, eu brigo com o cachorro papai, o papagaio periquito, fica minha mulher, sai bravo. Aí eu chego na porta do centro, eu ponho o pé para dentro, meu querido, você em nome de Jesus. Né? Aí vira um próprio anjo. Aí eu vou para a rua, quando eu chego na porta de casa, eu falo com a minha mulher, meu filho não me suporta. Né? E assim por diante. Então, tudo isso que está ocorrendo, meu filho e minha mulher, sou eu que estou criando em um campo vibracional que nessa passagem vai depender desse momento que nós estamos aqui agora.
Então, que esse momento, que todos nós, principalmente eu, que estamos em contato com essa espiritualidade maravilhosa, que nós possamos aproveitar ao máximo. E quando nós somos dormidos, nós temos dúvida de algo, gente. Deitem, rezem do jeito de vocês. Não precisa fazer oração mirabolante. Basta sentar e conversar. Senhor, eu estou com uma dúvida assim. Me ajuda. Por favor. Tenho certeza, se for de coração, no dia seguinte a resposta. Muitas vezes não é que a gente quer ouvir isso. E a gente acaba fazendo o contrário. Quem falou isso foi o obsessor, não foi Jesus. Porque a gente não quer escutar aquilo. É uma realidade. Se é uma coisa boa, o obsessor vem, não faz isso mesmo, faz que vai dar tudo certo, vai ver que se prepara. A gente fala assim, o mentor me deu um conselho. Aí dá errado, como é que é isso? O mentor foi errado. Na realidade, nós acabamos ouvindo aquilo que a gente quer ouvir. Então nós temos que ter consenso, bom senso em tudo que a gente fala. Tá bom, gente? Muito obrigado por fazer a coisa. Então, eu quero aproveitar esse momento que amigos maravilhosos estão presentes, gostaríamos de fechar seus olhos, fechar os nossos olhos, permitir que essa corrente maravilhosa que está no nosso volta, tem muitos familiares aqui sorrindo por algumas coisas que vocês têm ouvido, que é importante não de mim, mas através de mim. Chegou até os seus corações para que reavalie suas decisões, suas atitudes. E esses familiares estão sorrindo, felizes, muito felizes. E com eles, uma equipe desse momento entra senhorinhas, sorridentes, felizes, com buquês multicoloridos, flores multicoloridas dentro dessa sala. E elas distribuem, colocam nos nossos corpos essas flores, as pétalas, elas começam a se dissolver, dissolvendo, se tornando luzes luminosas. E essas luzes penetram-se os poros dos nossos poros, adentrando na corrente sanguínea e preenchendo todos os órgãos sem exceção com esses fluidos medicamentosos. Cada um de nós está recebendo segundo as nossas necessidades. Isso também está correndo fora desta casa. As pessoas que também estão vendo esse momento, estão sentindo, porque não existe distância, não existe dimensão para o amor de Jesus. Essas rosas, esses fluidos que penetraram na corrente sanguínea, atacam todo tipo de bactérias, infecções, afecções, muitas enfermidades que estariam iniciando o seu processo, estão sendo nesse momento dissipadas, desintegradas. Nem perceberemos que houve a possibilidade delas. E aquelas enfermidades que estão conosco estão recebendo um bálsamo de Jesus. Porque o Mestre está aqui presente, através dessa equipe, dizendo a cada um de nós, e vai ouvir a nossa voz do coração, perguntando: tu crês? Tu crês? Tu crês? Se tu crês, essa tua fé me faz te curar. A tua fé te cura. Agradecemos a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, irmão, companheiro de jornada, a Maria, símbolo do amor incondicional, que está presente na família,
a José, que é o nosso patriarca familiar, que nos protege, nos orienta, nos guia, aos nossos mentores, nossos guardiões, mentores, aos trabalhadores e mentores dessa casa. Agradecemos aos nossos familiares e antepassados que aqui estiveram com a permissão de Jesus, nosso Mestre e Deus, nosso Pai. Que leve conosco o nosso carinho, o nosso amor e a nossa gratidão. E através desta prece, que se tornou um elo de ligação, nosso cajado e nosso escudo, nós daremos por decretado tudo aquilo que nos foi possibilitado, doado e transmitido tanto amor. E ao mesmo tempo que a prece fosse proferida, essas energias seguirão aos nossos lares, adentrando pela porta principal, envolvendo cômodo por cômodo os nossos entes queridos que lá estiverem, os nossos animais e vegetais, que são os nossos irmãos de jornada. E a ti dizemos o seguinte: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, sempre, Senhor, te pedimos que interceda junto àqueles que prejudicamos, ferimos, magoamos ou tenhamos destruídos, para que possamos perdoar, se não conseguir. Que nos dê uma trégua, para que no momento certo sigamos a nossa jornada com Deus. A de nossa parte, nos comprometemos, Mestre Jesus, um momento de consciência, de perdão, de compreensão àqueles que vêm contra nós. Mas, se apesar de tudo que nos destes esta noite, se apesar de tudo que nos dá todos os dias, Senhor, muitas vezes nos dizendo não, nos livrando da queda, se mesmo assim esquecemos de Ti, agradecidos e tombados, temos a certeza de que Tu estenderás as Tuas mãos e nos erguerás, e que nós nesse momento tenhamos consciência de seguir o Teu caminho, sendo Teu instrumento da paz e do amor, e a luz que disseste que um dia seríamos, a luz do mundo, do céu. Muito obrigado a todos, que a paz e o amor de Jesus esteja presente em cada um de vocês e em vossos